Muito boa tarde a você que está assistindo ao Tarde Livre. Muito boa tarde também, Carla Soraya. Nós vamos começar o quadro sobre cirurgia plástica com o Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos começar respondendo dúvidas enviadas até a gente através do telefone ou em nosso endereço eletrônico sobre dúvidas que os telespectadores têm em relação a vários temas referentes à cirurgia plástica. Bom, nós vamos começar respondendo a pergunta de Elias, que é daqui de Fortaleza. Ele pergunta: Dr. Edilson, como esticar a pele após a cirurgia de estômago? Em relação à esticada de pele após essa cirurgia, Elias, é interessante ver o seguinte, que depende da quantidade que você vai emagrecer. Se você emagrecer muito após essa cirurgia bariátrica, que normalmente acontece, então toda aquela pele que ficou flácida, nós vamos retirar. Então é feita uma incisão parecida com a abdominoplastia, né? Incisão e às vezes precisa fazer uma âncora também, que é a incisão vertical. Pronto, nós vamos para a segunda pergunta, que foi enviada pela Eliane de Crateús. Ela pergunta: Dr. Edilson, após colocar o silicone, a mulher pode amamentar? Pode sim, normalmente. Isso porque quando colocamos o silicone na região retrogranular ou retromuscular, ou seja, ou atrás da glândula ou atrás do músculo. Então não atrapalha a aumentação e não vai atrapalhar também a sensibilidade. Bom, então nós vamos para a quarta pergunta, que é sobre lipoaspiração. Foi enviada pela Renata aqui de Fortaleza. Ela pergunta: Dr. Edilson, se após uma lipoaspiração a mulher pode engravidar e se essa lipo compromete a cirurgia? Após a lipoaspiração ela pode engravidar. Agora, desde que ela ganhe o peso suficiente para que não engorde, para que não exista flacidez após essa gravidez. Quer dizer que não existe problema se a mulher fizer uma lipoaspiração e logo em seguida engravidar? Não tem problema. Agora, o ideal é que ela se programe, né, para não engravidar logo em seguida, senão vai perder realmente o resultado e ela não vai nem curtir a cirurgia, né? Então vamos para a próxima pergunta, que foi enviada pela Aretusa de Maranguape. Ela pergunta: sempre após uma lipo, a pessoa fica obrigada a fazer sessões de massagens linfáticas, e por quê? Não é necessário, né? A drenagem linfática, a meu ver, ela é muito importante no pós-operatório. Então, normalmente eu sempre indico essa drenagem, né? Algumas pessoas fazem antes até da cirurgia. Ela deve sempre ser feita porque diminui aquelas ondulações, os nódulos, as fibrosas e ajuda na recuperação e ter um resultado mais rápido, mais bonito e mais definido. Ok, então vamos para a próxima pergunta, que foi enviada pela Mariana aqui de Fortaleza. Ela diz: qual a idade mínima para se fazer uma lipo e também a máxima? Qual é, doutor? A idade mínima é exatamente a idade do bom senso, né? O cirurgião tem que ter um bom senso e ver o que realmente precisa. Se é aquela adolescente que está gorda, que está com excesso de peso, não está indicada a lipoaspiração, está indicado o emagrecimento para ela fazer atividades físicas. Agora, se ela tem os seus 18, 17, 18, 19, 20 anos e tal, já pode começar a pensar nessa lipoaspiração. Se tem gordura localizada, já está emagrecendo, porque a gordura localizada não vai ser retirada com o emagrecimento. Ela fica ali, tipo aonde? Na região dorsal, nos culotes, na região dos flancos, né, nas laterais. Então todas essas regiões são gorduras localizadas que só vão sair com a lipoaspiração. Bom, a próxima pergunta foi enviada pela Adriana de Curitiba. Ela pergunta: como se livrar da papada, lipo ou plástica convencional? Bem, Adriana, depende de cada caso. Por exemplo, se ela tem apenas um excesso de gordura na região da papada, como é que procedemos? Isso aí, apenas um furinho, né, que fica abaixo do queixo, de meio centímetro, podemos fazer apenas a lipoaspiração, que vai ficar ótimo. Se ela já tem mais idade, seus 50, 60 anos, que além da gordura existe uma certa flacidez, aí vai ser necessário fazer o lifting facial. O que é isso? Tem que reposicionar toda a musculatura, além da lipoaspiração que tem que ser feita, e puxar para trás da orelha. Bom, essa pergunta que o Dr. Edilson Pinheiro vai responder agora foi enviada pelo Fernando, lá de Juazeiro do Norte. Então ele pergunta: cremes e filtro solar podem retardar o envelhecimento? Bem, Fernando, isso ajuda muito. Isso porque quando você coloca o filtro solar, ele protege a sua pele do sol, dos raios ultravioletas, então a pele vai ter uma resposta melhor. E sempre que possível, use o filtro solar não só
quando vai à praia, mas diariamente. Então, você fazendo isso, né, na verdade, todos fizeram, porque o sol de Fortaleza também é muito forte, né, é importante, inclusive, nessas férias também usar a qualquer hora. Então, quanto mais cuidado você tiver com a pele, menos necessidade você vai ter de realmente fazer esse tipo de cirurgia. Ok, então a próxima dúvida foi enviada por Tarcísio daqui de Fortaleza. Ele pergunta o que é a lipoaspiração tumescente, quais as partes do corpo que ela pode ser indicada? A lipoaspiração tumescente nada mais é que a hidrolipoaspiração, ou seja, quando a gente injeta líquido para ser retirada a gordura. Que a lipoaspiração ela pode ser tanto seca, ou seja, quando você não injeta nada, ou a tumescente. Hoje em dia, praticamente 99% dos cirurgiões fazem a lipoaspiração tumescente, ou seja, que é a hidrolipoaspiração. Isso é importante porque sangra menos, você tira mais gordura, fica mais fácil, dá menos equimose e o resultado também é mais rápido. Ok, então vamos para a próxima pergunta. Foi enviada por um telespectador que não quis se identificar. Ele pergunta o que é blefaroplastia. Blefaroplastia nada mais é do que aquela retirada de excesso de pele da parte superior da pálpebra ou da parte inferior. Foi enviada por uma outra telespectadora que não quis se identificar. Bom, ela pergunta, doutor Edilson, após uma plástica a pessoa tem que viver de regime? Não é necessário viver de regime. O ideal é que ela mude seus hábitos alimentares. Então vamos para a última pergunta para encerrar o nosso quadro. Foi enviada por um outro telespectador anônimo. Bom, ele pergunta: o homem está procurando mais o consultório de cirurgião plástico? Hoje os homens estão mais vaidosos, doutor? É verdade, eles estão procurando cada vez mais. Antes era 10%, já chega a 20% isso hoje. Isso porque também o mercado de trabalho está exigindo muito. Hoje ninguém quer aquela pessoa que vá trabalhar com cara de cansada, desleixada. Então, inclusive, os homens estão procurando muito a cirurgia plástica exatamente para corrigir esses pequenos defeitos que às vezes não precisa nem de cirurgia. Basta um preenchimento, um botox, uma blefaroplastia, que são cirurgias mais simples, que dão uma energia maior, que dão uma vitalidade maior. Inclusive, profissionais de vendas, isso acontece muito. Você tem que estar bem, tem que aparentar bem para poder ter realmente o sucesso na sua profissão. Ok, muito obrigada pelas dúvidas que o senhor acabou de tirar para mim também, para o telespectador do Tarde Livre. Tá, obrigado Ingrid, obrigado Carla Soraya e obrigado a todos. Pronto, nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Se você ainda tem alguma dúvida, não deixe de enviar para esse telefone que está aparecendo aí na sua tela ou ainda para o nosso endereço eletrônico tardelivre@tvdiario.com.br.